Pode continuar exaltando esse Deus poderoso. Chega o melhor louvor do seu coração nessa manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir dentro do seu espírito. Deixe a glória de Deus ser manifesta. Exalte esse Deus. Exalte esse Deus que é digno de toda honra. Exalte esse Deus que é digno de toda glória. A Deus, a nossa alma anseia por Ti. Nossa alma anseia por Ti, Deus. Queremos, ó Pai, a Tua presença. Queremos, ó Deus, o Teu amor. Queremos a Tua graça. Queremos mais de Ti, Senhor. Deus, entendemos nessa manhã que estamos louvando. Ó Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso sobre as nossas vidas. O Senhor é poderoso, ó Pai, sobre a nossa casa. O Senhor é poderoso em todas as coisas em nossa vida. Por isso nós ansiamos, ó Deus, pela Tua presença. Deus, nós ansiamos, ó Deus, pela Tua glória. Deus, não há outro Deus, ó Pai, que queremos adorar. Somente a Ti adoraremos, ó Deus. Somente a Ti adoraremos. Se você veio para adorar esse Deus, comece a se expressar na presença dEle. Comece a deixar o seu coração fluir na presença dEle nessa manhã. Deixe o Espírito Santo em liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade em nosso meio. Aonde a presença de Deus está, a liberdade. Deixe essa presença fluir no seu espírito nessa manhã. Deixe a glória de Deus fluir na sua vida nessa manhã. E quando a glória de Deus ela flui, ela alcança tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Deixe essa glória fluir, declare isso, declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Se a sua alma anseia por esse Deus, aplauda o Senhor, glorifique aquele que é digno de receber toda honra, toda adoração e toda glória. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Igreja Viva, paz seja convosco. O momento agora que nós também vamos adorar o Senhor. Pode assentar no seu lugar. E é um momento onde nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas, amém? Você que entende esse princípio da palavra de Deus, é um momento de nós também adorarmos ao Senhor com a nossa vida financeira, amém? Porque tudo que chega até a nossa vida, primeiramente chega porque Deus permite que chegue na nossa vida, amém? Primeiro chega porque Deus nos dá saúde. Primeiro chega porque Deus Ele nos dá o fôlego de vida. Primeiro chega porque é Deus que nos sustenta em todas as coisas, amém? Então nós precisamos entender isso a cada dia. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Então a palavra de Deus ela é fiel para cumprir na nossa vida, desde quando nós colocamos ela em prática, amém? Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, verdadeiramente nós contemplamos aquilo que Deus Ele tem e faz na nossa vida, amém?
Então, você que vai consagrar o seu dízimo, você que vai consagrar a sua oferta, amém? Gostaria de convidar você para vir até o altar do Senhor. Venha com alegria no seu coração, regozijando, sabendo que Deus é o seu sustento, sabendo que o Senhor é o seu pastor. Nada te faltará. A cada dia Deus acrescentará sobre a sua vida, porque você propõe a cada dia buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Disposto a te ouvir, confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me conter. Aleluia. Você pode estender as mãos aqui para frente? Vamos consagrar cada dízimo, cada oferta que entra no altar do Senhor nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa, Deus, que tem mantido, ó Deus, a sua fidelidade perante a sua palavra, perante a sua presença. Deus, que a cada dia, Deus, a bênção multiplicadora do Senhor esteja, Deus, sobre a vida daqueles que entendem, ó Deus, o propósito da tua palavra. Deus, que a cada dia, ó Pai, não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes dessa palavra, pois a cada dia queremos buscar primeiro o seu reino, a cada dia queremos buscar a sua justiça. Deus, que a cada dia nós cremos que o Senhor acrescentará sobre a nossa vida, porque o Senhor é um Deus que multiplica essa semente, ó Pai, que cada um, Deus, entende e planta no seu reino. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa, Pai, que tem sido fiel à tua palavra, e nós consagramos cada dízimo e cada oferta nessa manhã para a glória do teu santo nome. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu Coloque-se de pé, igreja. Adore o Senhor nessa manhã. Coloque a mão na altura do seu coração. Comece a adorar Ele. Convide o Espírito Santo para se fazer presente aqui neste lugar. As minhas mãos. Cante esse hino como uma oração nessa manhã. Levante as suas mãos e comece a adorar aquele que é bem-vindo neste lugar. O meu Coração eu quero. Bem-vindo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Espírito Santo. Tome o teu lugar de honra. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração
eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Para engrandecer ao nome dele. Comece nessa manhã a dizer palavras. Nas minhas mãos eu quero engrandecer a Ele, a dizer a Ele, fique à vontade, e eu vou te Espírito Santo de Deus, adorar. essa igreja é tua, enche o Meu lugar, então coração fique à vontade entre nós. eu Fala, meu Pai, com a tua igreja, da mesma forma que o Senhor nunca falou antes, meu Pai. Senhor, fala com a tua igreja nesta manhã, que possamos sair daqui Nas minhas entendendo aquilo que o mãos Senhor eu quero quer trazer nos nossos corações, ó Pai. Levante a sua e mão. eu vou te Oh, adorar. aleluia. Nós estamos aqui para te adorar, Meu Senhor. coração Para te adorar, eu quero para bendizer o teu santo e poderoso nome. diante do teu altar, ó Pai. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Coroamos Declare a isso ti, nessa ó manhã. Rei Jesus. Declare isso nessa manhã. Aleluia. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Declare isso. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Só você que entende isso que você acabou de louvar. Comece a aplaudir a Ele nesta manhã. Exalte a Ele, glorifique ao nome dEle. Ó Pai, nós te exaltamos, ó Pai. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Queridos, eu não poderia iniciar aqui o que o Senhor revelou no meu coração antes de falar com vocês o que aconteceu comigo. Eu fiquei a madrugada inteira pedindo ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer dizer à tua igreja. As minhas filhas dormiram, meu marido estava trabalhando e eu estava ali orando. E a palavra do Senhor me penetrou de uma forma tão grande, queridos. Porque até então eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? É isso que eu quero que vocês entendam hoje. O poder da palavra. A palavra do Senhor, amados, pode passar tudo, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Queridos, o inimigo, ele tentou, ele só tentou, mas ele não conseguiu, porque não era para me estar aqui agora. O meu celular não despertou, as minhas filhas estavam dormindo como nunca dormiram antes. Mas o Senhor escolheu hoje para me estar aqui. Amém?
Perdoe-me pelas lágrimas, mas quando se trata da palavra, queridos, é difícil de se conter. É difícil. É, mais uma chorona, amém? Agradeço a oportunidade mais uma vez. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Abre a palavra, queridos, exaltando e glorificando ao nome do Senhor, porque esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela transforma aonde há necessidade da transformação. Amém? João 21. Aleluia. Santo és o Senhor. Já estou com a boca seca, hein? Aleluia. João 21. Nós vamos ler a partir do 1 até o 14, amém? Diz assim, aqui na minha está intitulando Jesus e a pesca maravilhosa. Grave isso, queridos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíade. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Foi pescar. Queridos, gravem isso, foi pescar. Diga para o irmão que está do seu lado, foi pescar. Foi pescar, queridos? Vou pescar. Vou pescar. Está vendo como que muda todo o sentido? Vou, não foi. Vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Guarde, queridos, essa quantidade na sua mente agora. 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Aleluia. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, aqui está a Tua palavra, ó Deus. Senhor, que não seja nada aqui, meu Deus, passado de mim, ó Pai, mas do Teu Santo Espírito, ó Deus.
Que possamos sair daqui nesta manhã, entendendo aquilo que o Senhor quer tratar no coração de cada um, ó Pai. Eu te louvo e engrandeço o teu santo nome, ó Pai. Obrigada, meu Deus, por cada um que está aqui nesta manhã. Que venhamos sair daqui, ó Pai, impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Queridos, pode ficar à vontade, você está na casa do Senhor, então você é livre para poder aplaudir a Ele, para poder elevar palavras que engrandeçam ao nome dEle, amém? Não se intimide, queridos, sinta-se privilegiado de estar na presença do Senhor nesta manhã, amém? Queridos, aqui está falando sobre essa pesca, por que ela é tão maravilhosa, não é verdade? E eu estava, né, lá na minha casa pensando e analisando e falando assim, gente, como que Deus, Ele é tão maravilhoso, né? Como que as coisas acontecem quando Deus está. Como que as coisas mudam quando o Senhor está no controle. Porque aqui está falando de uma pesca maravilhosa. Aqui, né, nós... No livro de João fala várias etapas que os discípulos já passaram, né? Eles andavam com Jesus, né? Eles dormiam com Jesus, eles pescavam, né? Antes. E aí depois que eles tiveram um encontro com o Senhor, eles se tornaram o quê? Pescadores de almas. E aí você pode estar se perguntando, mas por que falar sobre isso, Jaqueline? Não é sobre isso. É sobre o poder que tem a palavra, queridos. Porque eu fiz algumas, né, anotações aqui. E quando nós analisamos tudo à nossa volta, como todo mundo analisa, a gente olha para a situação e pensa, não, eu estou vendo aqui o problema à minha frente, e todo mundo está vendo a mesma coisa. Mas tudo muda a partir do momento que você apenas não vê com os seus olhos carnais, mas quando você vê com os seus olhos espirituais. Então, que venhamos entender isso nessa manhã. Queridos, eu falei com o Senhor, Pai, perdoa-me todas as vezes que eu fui vencida pelo cansaço, que eu fui vencida pelas tarefas domésticas, ou por simplesmente não querer fazer. Porque, amados, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele faz em nossas vidas aquilo que nós nem imaginávamos. Eu nunca me imaginei aqui. Claro, me imagino aí no banco com todo mundo, louvando, dançando, pulando, brincando. Mas isso não muda nada, queridos. Eu estar aqui em cima ou estar aí sentada. Porque quando a palavra ela penetra em nós, é algo que você não consegue mais segurar. Eu tive, né, várias oportunidades dentro da minha célula, e quando os meus líderes falaram, Jaqueline, hoje você leva a palavra, eu ficava, gente, tá bom, vou levar umas pequenas palavras para compartilharmos. E ali, queridos, eu fui assim, sendo impactada com a palavra do Senhor e pensando, Deus, como a tua palavra, ela renova todos os dias. Porque nós podemos ouvir a mesma palavra, mas quando ela chega em nós, ela chega de forma diferente. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Amém? Queridos, nós podemos entender aqui que os discípulos, esse foi o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos após ele ter ressuscitado. Aqui nós podemos ver que, acredito que todos já devem ter ouvido falar, né, de Pedro, da personalidade de Pedro, como Pedro, né, era sempre impulsivo. Nós tivemos uma palavra aqui também, né, na rede de mulheres, a respeito de Pedro. Queridos, que palavra. E aí eu parei para analisar e pensei, falei da mesma forma que a pregadora falou aqui, eu não sou Pedro.
Mas se pararmos para analisar, Pedro era impulsivo. Pedro queria resolver tudo na força do braço. Não foi Pedro que queria ir lá e arrancar a orelha do soldado? Amém, queridos? Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora a igreja está aqui. Queridos, não se disperse. Então, queridos, Pedro, ele era muito impulsivo. E aí nós paramos para analisar e pensamos assim: ah, não, gente, mas Jesus, ele não vai querer, né, andar com Pedro, não, pela forma como Pedro era. E aí eu analiso e fico pensando, gente, se Jesus for olhar para mim, a forma como eu era, a forma como eu sou, porque, queridos, nós, todos os dias temos que nos arrepender. Todos os dias temos que matar o nosso velho homem. Todos os dias temos que alimentar mais o espírito para que a carne perca essa força. Eu quero falar um pouquinho sobre a personalidade de Pedro. Pedro, ele não tinha tempo ruim com Pedro, não. Mas ele estava ali sempre ali colado com Jesus. Pedro andava com Jesus assim como todos os outros discípulos. Mas algo diferente em Pedro era a ousadia dele. Aí você vai dizer assim, mas Pedro negou a Jesus 3 vezes. Queridos, tudo propósito de Deus. Tudo propósito. Imagine se Pedro não tivesse negado a Jesus, ele estaria ali impedindo um propósito do Senhor. Então analise hoje, a sua vida hoje. E pensa, há tempos atrás, onde você estava? E se você não tivesse Jesus na sua vida, se você não tivesse deixado o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada, onde estaríamos hoje, queridos? Analise isso. Aqui está dizendo, no verso 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Lancem a rede. Lancem a rede do lado direito. Naquele momento, eles poderiam sim ter lançado do outro lado, para trás, para frente. Mas eles obedeceram o quê? A palavra. Porque quando Pedro vai lançar a rede, ele fala, Jesus, eu vou no poder da tua palavra. Olha como que Pedro era ousado, queridos. Ele estava ali andando com Jesus, sabia como Jesus era, já tinha vivido vários milagres. E mesmo assim, ele vai ali e fala que eu vou lançar, Jesus, pela tua palavra. Ou seja, se der alguma coisa errada, Jesus, resolve. Porque eu não posso resolver. E naquele momento que Pedro lança ali a rede, o que acontece, queridos? Aquela rede se enche de peixes. Aquela rede se enche de peixes. E todos já tinham passado a noite ali, tentando pescar um peixe sequer. E Jesus não quer medir, não. Jesus, ele não precisa se comparar a ninguém, mas ele, quando ele dar algo em nossas mãos, quando o Senhor libera algo sobre nós, ele libera tudo perfeito. Porque aqui está detalhando, ele pescou ali vários peixes, 153 peixes grandes. E aí podemos analisar e pensar assim, mas será que Jesus precisava daqueles peixes para poder estar ali dividindo, para compartilhar com todos? Não, queridos. Mas Pedro e os discípulos, eles necessitavam de trazer à memória aquilo que trazia esperança. E aí você se pergunta, mas por que depois de tantas vivências com o Senhor, eles ainda retornaram e voltaram a ser pescadores? É aí que eu quero que vocês pensem comigo, queridos, analisem.
o poder da palavra. Analisar de maneira diferente o que todo mundo vê de uma forma igual. Essa é uma capacidade humana. Eu estou olhando aqui para a igreja, quem está aqui no altar está vendo a igreja. Está vendo pessoas sentadas na igreja, amém? Mas, quando o Espírito Santo está em nós, nós olhamos para a nossa igreja e vemos a igreja cheia. Nós olhamos para a nossa casa e vemos a nossa família salva. Nós olhamos para as pessoas que estão no mundo e vemos que ainda há esperança. Quando nós analisamos na visão do Espírito, nós olhamos com outros olhos, queridos. Nós vemos que ainda há esperança, que ainda tem saída. E aí nós podemos entender e pensar assim, mas por que ainda há esperança? Por que ali no Vale de Ossos Secos, né, pastor Leci, ainda pode ter vida? É pela graça, queridos. Pela graça que temos. Nós não merecemos, mas é pela graça. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor, o amor dele é tão grande que ele nos constrange. E o Senhor olha para nós com um olhar de amor. Queridos, quantas vezes eu caí e levantei? Quantas vezes você pode ter caído e se levantado? E sabe o que te faz estar aqui hoje? É porque você não está contando quantas vezes você caiu, mas você está olhando hoje que você está de pé. Você está olhando hoje que você está de pé diante das circunstâncias, que você está de pé diante daquilo que as pessoas olham e dizem, não tem mais jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito. Não há nada impossível para o nosso Deus. É um amor, queridos, que vem em nós, que bate em nós, e que às vezes as pessoas olham e falam assim, gente, o povo da igreja é tudo louco. Somos loucos por Jesus. Somos loucos e ainda a minha loucura é pouca, para tamanha, como que eu posso dizer, queridos, para tamanha expressão de amor. Ato de amor, que foi o quê? Morrer naquela cruz. Morrer por mim, morrer por você. Morrer por aquela pessoa que você pode estar pensando, não, mas essa pessoa não tem mais jeito. Queridos, continue orando. Continue intercedendo. Continue clamando ao Senhor. Porque para o Senhor tem jeito, sim. Nós podemos ver aqui que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 peixes. Embora houvesse peixes, tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Por quê, queridos? Eles sabiam que era o Senhor. Então eles tinham medo de perguntar. Eu acredito que eles devem ter pensado assim, nossa, mas meu coração está aflito. Será que eu pergunto? Será que é Jesus mesmo? Mas lá no íntimo deles, eles tinham a certeza. Porque, queridos, quem tinha esse poder de dar a ordem para lançar a rede, e aquela rede vinha cheia de peixes? O poder estava nas mãos do Senhor. Por isso, queridos, não se engane. Não pare no meio do caminho. Deixe que o Espírito Santo de Deus
invada o teu ser de tal maneira que você não possa mais olhar para trás. Porque, queridos, nós podemos, ver assim ao longo do livro de João, que Pedro, ele, como eu disse aqui, ele já tinha vivido várias experiências com o Senhor, assim como todos os outros discípulos. Eles viram ali a multiplicação dos pães. Pedro ali andou sobre o mar. Queridos, e nessa passagem que fala onde Pedro andou sobre o mar, sobre as águas, Pedro ainda fala assim, os discípulos disseram, será que é um fantasma? E aí Pedro, eu vou tirar essa prova, se é um fantasma ou se é Jesus. Mas ele sabia, queridos. Só que na consciência dele, ele precisava trazer na memória dele com quem ele andava, com quem ele dormia, com quem ele caminhava, quem ele defendia. Queridos, e aí ele pega e fala, se é Jesus mesmo, me faça andar sobre as águas. Olha para vocês verem, queridos. Se é eu penso, eu nem sei o que eu faria. Eu acho que eu não ia ter essa ousadia de falar, ai Jesus, é você mesmo? Eu acredito que eu ia ficar quieta. Senhor, meu Deus, eu ia comentar com algum discípulo, será que é Jesus? Mas eu estou dizendo essa minha atitude que eu teria antes. Antes de quê, queridos? De entender o que o Espírito trata ao meu coração. Porque quando nós temos esse discernimento, quando nós temos esse Espírito dentro de nós, nada mais nos confunde. Queridos, ali quando os discípulos estavam no meio da tempestade, era ventos para lá e para cá, o barco balançava, e esse barco balançando quer dizer o que, queridos? São as nossas diversidades, são os nossos problemas, são as nossas dificuldades, que muitas vezes nos impedem de quê? De ouvir a voz de Deus, de entender, queridos, que essa palavra que carregamos, ela tem todo o poder. Queridos, você carrega em suas mãos tanto poder. Temos que dar mais importância a isso, o poder da palavra. Quando você libera algo sobre alguém, você está liberando poder. Quando você libera algo dentro da palavra, quando você libera bênção sobre a vida de alguém, querido, não libere apenas da boca para fora, Deus te abençoe. Não, libere, Deus te abençoe. Tenha convicção daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Quantos aqui são abençoados pelo Senhor? Levante sua mão e diga amém. Quantos aqui veem que a graça do Senhor é sobre a sua vida? Diga amém. Quantos creem que essa palavra liberta? Ela liberta e transforma, queridos. Transforma cativeiros. Transforma situações. Se formos olhar as circunstâncias, passamos por pandemias. Entre a pandemia tinha outras doenças. Estamos agora passando por outro processo. Mas sabe o que nos mantém de pé, firmes? É saber que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, queridos, ela vai se cumprir. Haja o que houver, não tenha medo. Quando o Senhor mostrar para você e falar assim, filha, se achegue, faça mais na minha casa, cuide dos que estão à sua volta. Muitas vezes, queridos, eu olhava para mim e pensava, mas Senhor, por que eu? Queridos, e algo que eu entendi é que não é sobre mim, nunca foi e nunca será sobre mim.
Eu entendi que é sobre Ele, é para Ele, é por Ele. E se eu não me posicionasse, o Senhor levantaria outro para fazer a obra dEle. Se eu não tivesse me disposto, o Senhor colocaria outro aqui. O Senhor colocaria outro na recepção. O Senhor colocaria outro aí sentado até para ouvir, queridos. Mas o Senhor não quer o quê? Que ninguém se perca. Ninguém se perca. Então, queridos, olhe para as pessoas com um olhar de amor. Queridos, os dons do Espírito. Entre eles tem o quê? O amor. O maior deles é o amor. Porque se não tivermos amor, nada, nós não podemos fazer nada. Porque se não tivermos amor pela nossa família, nós não vamos orar por ela. Se não tivermos amor pela nossa família aqui da igreja, nós não vamos orar por ela. Se não tivermos amor pela nossa igreja, nós não vamos fazer nada. Ah, mas fulano não está fazendo, Beltrano não está fazendo. Se levante e faça. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós precisamos nos posicionar, nos levantar para fazer, para dar o primeiro passo, porque eu ficava pensando assim, será que as pessoas me observam? Será que as pessoas olham o que eu estou fazendo? E sim, observam. Sabe por quê? Quem me conhece há mais tempo, sabe muito bem, queridos, como eu era. Eu sempre tive esse meu jeito brincalhona. E pretendo nunca perder. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes as pessoas olham e falam assim, por que a Jaqueline só fica rindo, parecendo uma palhaça? Não. É porque eu olho e penso, a alegria do Senhor, ela tem sido a minha força. Todos os dias, queridos. Não estou dizendo aqui que eu nunca pensei em desistir. Porque as lutas vêm, as batalhas vêm. E elas fazem o que com a gente? Nos balança. Mas temos que ser o que? Maleáveis. Nós podemos balançar para um lado, balançar para o outro, mas permanecer. E sabe como que nós permanecemos? Quando nós temos raízes. Quando nós temos raízes, queridos, podem vir aqui, ó, e arrancar um pedaço. Podem vir, aí você está pensando, Jaqueline, mas você está com tudo aí, não está faltando nenhum pedaço, queridos, são as cicatrizes. Que quem sabe é só eu e Deus. Você também tem cicatrizes, tem feridas. Mas sabe quando essas feridas se tornam cicatrizes? Quando nós deixamos o Espírito Santo, olha que maravilha, gente. Olha a palavra Espírito Santo. Ela vem sobre as nossas feridas. E ela vai ali limpando. Isso dói, queridos, dói. E esse é o que? É um processo que dói, que machuca. E aí, nós queremos sempre tampar o sol com a peneira, né? Não, eu vou passar aqui um remédio e vai sarar. Aí a gente passa um remédio, dá aquela casca em cima e a gente pensa que está sarado. Mas quando você mexe, dói. Porque não está sarado, queridos. E isso se torna cicatrizes quando você deixa ser curado. Quando você deixa mexer ali, ó. Quando você passa pelo processo, quando você olha e diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando as pessoas olham e dizem, por que você ainda está de pé? Por que você ainda vai naquela igreja? Por que você ainda vai na célula? Por que você ainda faz louvor? Por que você ainda vai? Por que, queridos? Porque eu sou curado. Porque eu sou curado.
porque a graça do Senhor me alcançou. A graça, queridos, nos alcançou. E quando as pessoas veem em nós a transformação que o Senhor está fazendo, porque todos os dias tem que ter um pouquinho, ó, Jaqueline morre, Jaqueline morre, Jaqueline morre. Espírito, viva, 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 viva. Espírito, reine, reine sobre mim. Quando entendemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é você abrir mão de tudo aquilo que a sua carne quer fazer. É as pessoas olharem e dizerem: nossa, mas pastor Davidson, só vejo na igreja, glória a Deus. Queridos, tem lugar melhor do que estarmos aqui reunidos com os irmãos? Tem lugar melhor que você vir louvar, você vir, levanta a mão para o alto, você se solta na presença do Senhor. Mas entenda, isso não anula, queridos, o seu TSD. Algo que nós ouvimos aqui no movimento que teve Poder e Glória, não é? Peso da glória aí, é poder, é peso, é tudo, queridos. Nós vimos aqui os pastores falando a respeito disso, sabe o que é? Não podemos apenas nos contentar com o movimento, porque é muito fácil, quando estamos aqui, pularmos, gritarmos, até rolar no chão. Mas nós temos que levar isso em nós, para dentro da nossa casa. Queridos, eu estou sendo discipulada de uma forma que eu fico assim, ó Deus, eu não vou falar mais nada. Porque quando olhamos e vemos que a pessoa vem e fala algo conosco, queridos, eu antes, a Jaqueline de antes, batia de frente com todo mundo. E aí você pode falar assim, eu acho que ainda bate. Queridos, porque sou falha. Eu tenho falhas. Mas hoje, quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas você era assim. Eu falo, glória a Deus, que eu era assim. Glória a Deus, que eu estou permitindo ser moldada pelo Espírito. Glória a Deus, que eu estou permitindo ser moldada pelo oleiro. Queridos, ontem a minha filha levou para a célula a palavra sobre o oleiro. E eu falei assim, Érica, me fala, me conta um pouco. Mãe, foi tudo uma bênção. Falei, me conta os detalhes da bênção. Queridos, há momentos que nós precisamos relatar detalhes daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque as pessoas não se contentam apenas em ver, elas querem detalhes. Elas querem entender por que você persistiu. Elas querem entender por que você ainda continua caminhando. E aí você vai dizer para ela, é pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. Queridos, só pela palavra é possível dar certo onde tudo deu errado. Só pela palavra. Pela posição onde você está, como você está vendo a situação. Quando você abre a sua boca e fala, não vai dar certo, não tem mais jeito, você está liberando o quê? Uma palavra. Mas quando você entende o poder da palavra, você começa a profetizar. Se não tem vida, vai haver vida.
Se não tem mais jeito, vai ter jeito. Se não tem solução, vai haver solução. Temos que crer, amados. Crer no poder da palavra. E aqui, esses 153 peixes que eles pescaram. Você pode estar se perguntando, o porquê de 153? Queridos, eu analisei e pensei, queridos, 153 motivos que Pedro, e Jesus ainda falou com Pedro, vai e conta. Conta quantos peixes. E aí imagina Pedro, né? 1, 2, 3, 4. 4 motivos, 153 motivos para eu não desistir, 153 motivos para eu não voltar atrás, 153 motivos para eu entender que eu não posso mais viver sem o Senhor. Queridos, você entende a grandeza disso? Porque já teve oportunidades deles pescarem, deles irem pescar e não pescarem nada. E Jesus fala com Pedro o quê? Tu me amas? Pedro fala o quê? Tu sabes. Jesus pergunta isso 1, 2, 3 vezes. E aí eu me perguntei o porquê de perguntar 3 vezes. Jesus já sabia, gente. Mas Jesus, ele já tinha certeza que Pedro amava. Só que ele queria que Pedro voltasse à memória dele aquilo que trazia esperança. Porque ele estava ainda carregando aquilo de, eu neguei Jesus 3 vezes. Eu não sou merecedor de estar aqui. E olha como esse amor, queridos, é tão grande. Que Jesus traz uma memória que ainda era uma ferida aberta, ele traz outra memória que cura aquela ferida. Porque ali ele teve a certeza, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu não quero mais voltar. Eu não quero mais retroceder, eu quero prosseguir. E aí o que Jesus diz? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Saia daqui nesta manhã, queridos, entendendo. Deus está dizendo, pega tudo que você já viveu. Pega tudo aquilo que te traz esperança. E traz aqui, ó, para o centro do seu cérebro, para o seu entendimento, traz tudo aquilo que te traz esperança. E prossiga. E prossiga. Você não vai pescar. Você já está pescando. Então, quando o Senhor te dá as ferramentas certas, não tenha medo, queridos. Vá e faça aquilo que o Senhor tem te ordenado. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, ela transforma, meu Deus, tudo. Deus, quando permitimos que o Espírito Santo do Senhor nos domina, quando permitimos que o Espírito Santo do Senhor nos governa, Deus, não há nada que possamos temer, não há nada que possamos, meu Deus, vacilar. Pai, a palavra que eu libero sobre a Tua igreja hoje, Pai, oh Espírito Santo de Deus, invada a Tua igreja, meu Pai, de uma forma, Pai, como nunca sentimos antes.
como nunca sentimos antes, esta presença, esse Espírito. Ó Pai, vai abraçando a cada um agora neste momento. Senhor, vai curando feridas, ó Pai. Deixe, Senhor, essas cicatrizes para que possamos ver e entender, ó Pai, que estamos passando por um processo. Quando passamos pelo processo com o Senhor, quando passamos pelo processo com o Senhor, quando entendemos que o que estamos vivendo, ó Pai, quando entendemos que haja o que houver, haja o que houver, nós não vamos, meu Pai, vacilar. Nós não vamos, meu Pai, desistir. Nós não vamos, meu Pai, parar no meio do caminho. Pai, que esta palavra, meu Deus, fique, meu Deus, cravada no coração da tua igreja. Que a tua igreja possa entender. Devemos dar lugar para que o Espírito entre. Para que o Espírito reine. Oh Espírito Santo de Deus, nós louvamos ao Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu entendimento nesta manhã. Pai, eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai. Eu agradeço pela tua igreja. Ó Jesus, Pai, continue sendo o centro, meu Pai. Continue sendo, meu Pai, o general de guerra. Continue no controle. Continue governando sobre nós. Ó Pai, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te exalto, ó Deus, porque a tua misericórdia, ela tem nos alcançado. A tua graça tem nos alcançado, ó Pai. Só você que acredita nesta palavra, aplauda ao Senhor nesta manhã. Dê palavras que engrandeçam o nome dEle. Exalte a Ele, porque é tudo para Ele, por Ele, não é sobre nós, amém? Entenda isso, queridos, não é sobre nós, é tudo sobre Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, amém? Deus abençoe vocês, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, glória a Deus. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Sente no seu lugar por um instante. Bom dia, paz seja convosco. Hoje eu estou bem melhor do que domingo. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E o amanhã pertence ao Senhor, amém? Então graças a Deus aí, ó, obedecendo. Sempre preguei obediência, né? Tem hora que eu fico lá em casa assim, olhando assim para o mato, olhando para uma coisa, olhando para outra. Ei, Jeová, tem que obedecer. Está acabando mais uma semana de resguardo, tá bom? Daqui uns dias a gente está aí com força total, em nome de Jesus, para que possamos fazer aquilo que Deus os chamou para fazer, para andar na presença de Deus, para cumprir o nosso chamado. Cada um de nós tem um chamado. Nós estávamos agora lá no Vista Serra, andei hoje cedinho, preparei a igreja, fizemos um culto, estou lá auxiliando a loura, estou pegando gosto, auxiliar a loura lá, ó, a loura lá, lindona lá, a gente vai aí pegando gosto nesse negócio aí, vai dando certo, amém? Então, só aqui para dar uma satisfação mesmo, vim para dar aula agora às 10,
E você que está em outra classe da escola também, se motive, esteja aí participando das escolas, entendendo sempre esse momento especial que é o momento de aprendizado. Muitas vezes nós pensamos, se eu soubesse, mas às vezes a gente não sabe porque a gente não se dedica, a gente não estuda, a gente não esmera naquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, a gente tem que se preparar, precisamos nos preparar para que o amanhã seja melhor, amém? Preparar para que o amanhã seja melhor, para que a gente possa ficar bem tranquilo, bem sossegado, porque se era um momento igual eu estou vivendo aí esses dias aí que tem que ficar quietão, eu vou ficar quieto e deixar Deus fazer a obra, amém? Claro que eu não estou tão quieto assim. Quarta eu estive aqui, fora do horário de culto. Ontem eu estive aqui também, estou começando a treinar. Depois disso aí, quarta-feira foi a primeira vez que eu dirigi. Aí hoje eu já vim dirigindo de novo. Ontem, autorizado pelo médico, tá bom? Tudo autorizado, certinho, para que a gente retome a vida de forma bem natural, sem prejudicar a nossa vida, sem prejudicar o nosso futuro, tá bom? Vamos colocar de pé, que Deus nos ajude a estar cada dia mais à presença de Deus. Eu já disse várias vezes aqui na igreja, se me ouvindo você se tornar como eu já estou feliz. Paulo ele disse assim: sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Se você se tornar como eu, se você tiver a consciência que eu tenho, e a tranquilidade que eu tenho, o sossego que eu tenho, eu já estou realizado, amém? Levante a sua mão direita, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Não despreze a escola, faltam 3 minutos para começar. Muito obrigado.